excelente sábado, senhoras e senhores. Vamos para mais um Mercado de Licitação especial. Especial por quê? Presença do nosso convidado especial, Renato Gomes, direto do governo americano, gestor de licitação, trazendo as últimas novidades do setor. Cadê o Renato? Renato! Bacana, Renato, é um prazer tê-los conosco aqui novamente no Brasil. Renato, a sala é toda tua, cai pra gente, pode começar a matéria. Bem-vindo ao Brasil com a gente. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aqui esse programa. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante, né? Você que já está acompanhando aqui essa programação do Adel, você já ouviu falar do FAR, que é o Federal Acquisition Regulation, ou a Lei Federal de Aquisições aqui do governo americano, onde ela demonstra ali que o processo licitatório, do início ao fim, é dividido em 53 partes, e cada parte fala sobre um tema, né? Já conversamos sobre a parte 10, que fala sobre pesquisa de mercado, planejamento, já falamos sobre a parte 15, contratação por negociação, já falamos sobre a parte 12, de itens comerciais, parte 13, licitação simplificada, e assim por diante. Hoje a gente cai de novo na parte 15, né, na contratação por negociação, e uma coisa muito interessante é que a lei de licitações ela prevê o formato que o contrato vai ter. Como é que são as seções de um contrato de grande vulto aqui nos Estados Unidos, o que isso facilita para todos os lados, tanto o lado do governo como o lado das empresas, entenderem aonde que eles têm que buscar a informação. Na parte 15, ele vai falar sobre esse formato uniforme de contratos, 15.2.4-1, mas ele vai dizer ali que na parte A do contrato a gente vai ter o formulário de licitação, onde vai conter ali as informações essenciais da licitação, como, por exemplo, o ponto de contato, qual é o objeto resumido, aonde que as propostas têm que ser submetidas. Enfim, na parte B, ele vai dizer qual que é o preço, né, qual que é o schedule de preço ali, qual é o formato dos preços. A parte C vai falar da descrição do objeto, né? Então ali você vai ter um termo de referência, vai ter qual que é o que está sendo adquirido naquela licitação. A parte D vai falar sobre a forma de pacotamento daqueles itens que vão ser entregues. Então, como que você tem que entregar isso, como que vai ser empacotado, como que vai ser marcado aqueles itens. Isso, no caso, mais para licitações de entrega de produtos, né? Não muito para licitações de serviço. A parte E, que é uma parte muito importante, vai falar sobre a inspeção e a aceitação daqueles objetos, né? Quando forem entregues, ou do serviço quando for entregue. Parte F vai falar sobre a entrega em si, né? Como é que vai ser feita aquela entrega? Se vai ser feito por lote, se vai ser feita de uma forma única, como é que vai ser a entrega. A parte G vai falar sobre a administração do contrato, como é que esse contrato vai ser administrado, que vai ter um fiscal, isso que vai ser estabelecido, essa administração, o que a empresa tem que cumprir da parte de administração contratual, entrega de relatórios, enfim. A parte H ela fala sobre itens que são especiais, né? Coisas especiais daquela licitação, como, por exemplo, se é um item de saúde, ele vai ter algum tratamento especial. Se é um item bélico, vai ter algum tratamento especial. E aí ele vai para a segunda parte, que é a parte das cláusulas contratuais. Então, na parte I do contrato, todas as cláusulas vão estar listadas, tudo que a empresa vai ter que cumprir de forma, do ponto de vista de cláusulas que já estão estabelecidas tanto no FAR como nas partes, nas regulamentações suplementares, vão estar escritas ali na parte I do contrato. Depois a gente vem para a parte J, que é a terceira parte do contrato. E já já eu vou mostrar, eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente vai ver isso aqui na prática, mas a parte J ela fala sobre todos os anexos daquele contrato, né? O que faz parte ali de documentação anexada. E por último, na parte 4 a gente tem as representações e certificações das empresas. A gente já conversou isso algumas vezes, não necessariamente as empresas precisam apresentar toda a documentação técnica o tempo inteiro. O SAM, né, que é o site do Tio Sam, ele tem um sistema ali onde as empresas elas colocam as suas certificações. Elas já fazem um processo de registro anteriormente, então o governo consegue checar aquilo em tempo real e essas partes elas estão listadas ali na parte K do contrato. A empresa vai estar certificando daquela contém aquelas capacidades técnicas que estão listadas ali naquela parte. Uma E as duas partezinha últimas só, partes. uma Uhum. partezinha só, Renato. Vamos avisar a audiência aí que a partir de hoje a gente já vai colocar o site do Tio Sam aqui na descrição dos vídeos aqui, para o pessoal Ah, legal. já ir se adaptando aí com essa plataforma. Legal. E aí no site do Tio Sam você consegue pesquisar por licitações abertas, dar uma olhada como é que funciona, bem legal. E aí a gente vai falar sobre essas duas últimas partes aqui, né? Que é a parte L e a parte M. A parte L ela vai falar sobre as instruções, como que as empresas vão apresentar a proposta. Então a gente vem ali lá da parte A até a parte K,
apresentando o que aquele contrato é sobre, como que vai ser entregue, o que o governo está precisando. E na parte L, ele vai falar assim, agora eu vou te dizer como que você vai apresentar a sua proposta. E por último, na parte M, é como que esses fatores, quais são os fatores de avaliação que a empresa vai ser submetida dentro do processo licitatório. Então, a gente vai cobrir todas essas partes aqui. Eu vou compartilhar essas duas últimas partes, né? Tanto a do L como a do M. Acho que esses símbolos aqui tem um monte de sinal aí no Brasil, né? Mas tudo bem, eu posso fazer. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Galera, então eu estou compartilhando aqui na tela para vocês. Do lado direito é o site, né, de aquisições, onde está o Federal Acquisition Regulation. E a gente está lendo aqui o item da Lei 15.204-1, onde fala sobre esse formato uniformizado de contratos. E aí, aquelas seções que a gente conversou aqui, divididas em três partes. A parte de A a H vai falar sobre especificamente o objeto da licitação. A parte 2 vai falar sobre as cláusulas contratuais. A parte 3, os anexos, né, que são documentos colocados naquela licitação. E a parte 4 são as representações e instruções que a gente conversou. Então, hoje a gente vai conversar especificamente sobre a parte L e a parte M. A parte L, como a gente conversou já, são as instruções, como que as empresas vão apresentar a proposta. A parte M vai falar sobre a avaliação daquelas propostas. Poxa, mas se eu falar de forma só conversar sobre isso, fica meio perdido aqui, né? Então, do lado esquerdo, a gente tem uma licitação foi publicada em 2023. Vou pegar essa licitação porque essa licitação já começou, já terminou, então não tem nada acontecendo nela em andamento. Ela é lá do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, né, estudos de toxicologia, né, e serviços relacionados ao desenvolvimento de medicamentos. Então, aqui, nessa primeira parte, como a gente viu aqui do lado direito, a seção A da licitação, ela vai falar sobre esse formulário de licitação. Então, aqui, ó, seção A, formulário de licitação, vai conter informações ali, as licitações, como se fosse, assim, a primeira tela, né? Então, você tem o número da licitação. Se você pegar esse número aqui e botar lá no site do Tio Sam, você vai achar tudo que aconteceu na licitação, qual foi a data de emissão dela, se isso aqui é para pequenas empresas ou não, enfim. Isso aqui, nessa primeira parte, na seção A, você vai ver todas as informações da licitação assim, de uma forma simplificada. Você tem ali quem é o gerente de licitações que está participando, aonde as licitações têm que ser entregues, se tem período de perguntas, enfim. Mas aí a gente quer ir lá para a parte L, né? Então eu vou descer mais um pouquinho aqui, você vai ver todas aquelas partes que a gente conversou, né? Seção A, seção B e assim por diante. Depois a parte 2 com as cláusulas contratuais, a parte 3, né, com a lista de anexos e a parte 4, representações e instruções. Então, se eu clicar aqui na parte L, seção L, a gente vai para as instruções, condições e notícias às licitantes. Eu vou clicar aqui, vai levar a gente para lá. Sei que o texto está todo em inglês, mas eu gostaria só de mostrar para vocês como é que é na prática, uma licitação. Então, aqui na parte C, ele vai falar sobre a submissão, modificação, revisão e retirada de propostas, né? A empresa apresentou uma proposta, desistiu, o que ela precisa fazer? Então, aqui são as instruções gerais da licitação, né? Ele fala aqui, ó, que na primeira parte da proposta tem que mostrar qual é o número da licitação, o nome e endereço da empresa. Depois a gente vai falar como que vai ser submetido, né? Eles são as licitantes são responsáveis por submeter propostas e qualquer modificações até o dia o horário especificado no formulário de licitação que está lá em cima. E ele vai mostrando aqui quais são as instruções, né, que a empresa tem que seguir para que ela possa submeter sua proposta. Vai falar sobre a homologação e adjudicação, como é que o governo está, qual a intenção do governo, né, em apresentar essa homologação e adjudicação. Então, você está vendo aqui que nessa parte L está se falando de como que as empresas têm que apresentar suas propostas. Vai falar sobre o tipo de contrato que está sendo solicitado, como que vai ser feito esse contrato, se tem alguma exceção a esses pedidos, né, como vai ser a competição, a avaliação e tudo mais. Então, tudo isso aqui está na parte L. Olha uma coisa interessante aqui, ó. Custo de preparação. Não sei se isso tem aí nas cláusulas no Brasil, Adelson, mas aqui nos Estados Unidos, quando a gente publica uma licitação, a gente já coloca lá no formulário, na seção L de instruções, dizendo que o governo não vai pagar por custo de preparação e submissão de proposta. Então, isso aqui é um custo muito alto para as empresas, dependendo do tamanho da licitação, né? E a gente já está dizendo. É interessante porque algumas empresas elas tentam colocar esse custo de preparação dentro
do custo do contrato, sabe? Assim, caso eu ganhe, eu quero recorrer a esse custo aqui, me custou, sei lá, US$ 30.000 para poder apresentar essa proposta, eles colocam como valor dentro da oferta deles, isso que não é permitido, esse é um custo que a empresa tem por ela mesma, ganhando ou perdendo. Mas aqui, ó, descendo mais aqui na parte 2 vai falar sobre as instruções, as licitantes, como que a empresa vai apresentar, né? Ela vai apresentar uma página inicial, onde ela vai ter todas as informações básicas da empresa, depois ela vai apresentar a proposta técnica dela, e depois vai apresentar a proposta de preço, né? Está falando aqui especificamente sobre isso. A parte 3 ele vai separar a proposta técnica da proposta de preço. É um erro muito comum das licitantes, dica aí para você que está trabalhando com licitação. Quando você tem uma licitação onde a parte técnica é separada da parte de preço, você não pode incluir parte de preço dentro da parte técnica. Muito comum isso acontecer, esse erro aqui é muito comum. Como que as empresas erram isso aqui? Poxa, o cara está escrevendo a parte técnica dele ali, e ele está colocando quanto que vai custar, por exemplo, a hora do cientista ou a hora do engenheiro. Essa informação não pode estar dentro da proposta técnica. A proposta técnica pode dizer quantas horas a empresa está estimando que vão ser utilizadas por um engenheiro, por um cientista, mas ele não pode colocar o valor daquilo. Aquilo lá só vai estar na parte de preço, na proposta de preço. Então, o governo já deixa isso bem claro que elas não podem se misturar, né? Então, custos vão estar na proposta de preço, e parte técnica, quantidades, necessidades vão estar na proposta técnica. Por que que isso é importante? Porque da avaliação da proposta, que vai ser a parte M, a gente vai ver que essa avaliação é feita de forma separada. O grupo que vê a parte técnica não é o grupo que vai ver a parte de preço. Por isso que a gente não quer que influencie. Então, se você está submetendo sua proposta tecnicamente muito boa, se você coloca o preço ali, o pessoal que está vendo começa a ver que o preço é muito alto, ele pode diminuir a subnota. Então, é importante que isso seja completamente separado para que dê transparência ao processo. Mesmo que seja de forma inconsciente, você vê um item alto, você começa a julgar com um pouco mais de força ali em relação a um item mais barato. Então, o preço tem que estar completamente fora para que esse julgamento seja feito de forma imparcial, né? Mas então é isso, eu queria só mostrar para a galera aqui, Adelso, a parte L da licitação, né, que vai falar sobre as instruções para submeter as suas propostas. A licitação ela vai deixar claro aqui o que as empresas precisam fazer para submeter as suas propostas. Agora eu vou lá no lado direito aqui de novo no FAR, então a gente falou sobre a parte L, agora a gente vai falar sobre a parte M, que é a avaliação, os fatores de avaliação. Vamos lá, vou voltar de novo para o início, vir aqui na parte A, onde tem as informações, né, essenciais ali para você entender mais ou menos para onde que você vai mandar. Na próxima parte aqui no index, a gente começou sobre a parte L, agora a gente vai... E você vê até no próprio índice aqui, você vai ter as instruções gerais, logo depois você vai ter parte técnica, como que a empresa vai submeter. É importante mostrar isso aqui, deixa eu ir lá. Então aqui, a proposta técnica, instruções da proposta técnica. Aqui a empresa vai colocar como que ela vai submeter, o governo vai dizer para as empresas como que ela vai submeter a sua parte técnica, né? Nesse caso aqui, se houver pesquisa envolvendo animais vivos, como é que tem que ser feito, quais são os protocolos de segurança, né? Isso aqui é do Ministério da Saúde, o uso ou transferência de materiais biológicos ou toxinas. Então, tem toda uma explicação ali de como que as empresas vão ter que apresentar a sua proposta, como que elas vão ter que fazer para apresentar essa proposta. Logo depois, ele vem sobre a parte da proposta de preço, onde ele vai falar, olha, na parte 1 eu quero que você me dê um resumão, dê o custo básico ali, qual que vai ser a informação de preço. Depois disso, me apresente uma quebra desse preço numa planilha de Excel. Tá colocando aqui. Inclusive, essa planilha de Excel, ela é colocada como anexo. Então, até o modelo de como você vai montar seu preço já está no edital de licitação. Basta você baixar aqueles anexos e começar a produção da sua proposta, né? Vai ter aqui um limite de salários, com determinação com base na lei, com todos os links ali para você clicar. Subcontratação, lembra? A gente já conversou isso aqui várias vezes, onde uma licitação ela é de grande vulto, uma grande empresa pode ganhar aquela licitação, mas o governo já estimula que contrato, ou nesse caso, se uma proposta de contrato for exceder um total de US$ 750.000, esse contrato tem que ter um plano de subcontratação. E aí aqui a empresa tem que submeter esse plano para um escritório do governo através de um sistema, e aí o governo vai avaliar isso aqui, vai dar pontuação também para como que a empresa montou esse plano de subcontratação para poder estimular ali pequenas empresas a participarem. Então a grande empresa ela já vai entrar em contato com pequenas empresas que podem dar suporte ali na execução daquele contrato. Então beleza, essa é a parte L, onde vai falar das instruções, né? Ali a gente falou sobre a parte técnica, depois sobre a parte da proposta de preço. Por último, aqui é a seção M, que é as avaliações, fatores de avaliação. Vamos clicar lá.
Então, beleza, olha, o governo vai falar aqui, ó, que a avaliação vai ser feita com base em três fatores, está escrito bem ali, ó, três fatores. Os fatores em ordem de importância são técnica, custo e trabalhos anteriores. Logo de cara ali, ó. Como é que a gente vai avaliar a sua proposta? A gente vai avaliar com três fatores. Primeiro, parte técnica. Segundo, custo. E depois, trabalhos anteriores, né? Past performance, que vão ser submetidos junto com a licitação. Faz parte ali das instruções. E aí ele está falando, ó, mesmo os fatores técnicos sendo mais importantes na consideração da licitação, estou traduzindo aqui de forma literal, à medida que eu vou lendo, trabalhos anteriores e custo também são importantes na avaliação total e na decisão daquela licitação. Então, o que ele está querendo dizer aqui para a gente? Está querendo dizer que nesse contrato, a parte técnica vai ter a nota mais alta, vai ser o mais importante para o governo. Porém, trabalhos anteriores e preços também serão avaliados, considerados na decisão. Então, quando o governo tiver todas as propostas ali, pode ser que ele faça uma troca entre preço e técnica, ou técnica e preço, ou uma troca em relação, pô, essa empresa aqui tem bastante experiência, eles estão cobrando mais caro, mas eu tenho certeza, tem um grande nível de confiança de que eles vão dar conta de fazer. Então, beleza, ele vai dizer aqui, ó, que a avaliação vai ser baseada na demonstração das capacidades da licitante em relação às necessidades da licitação. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a gente vai avaliar as empresas com base no que a gente colocou na licitação. E a gente está vendo a capacidade que a empresa tem de conseguir executar esse serviço. O mérito de cada proposta será avaliada de forma cuidadosa. Cada proposta deverá documentar como que ela vai implementar os requerimentos da licitação. O governo está dizendo para a empresa, olha, se você não escrever, não tiver na sua proposta, não vale. Não tem como você dizer, poxa, mas no meu site está escrito. Não, mas nesse documento aqui que foi publicado no jornal, está escrito, não faz diferença. O que vale é o que está nos quatro cantos da proposta. O governo vai olhar o que está na proposta. E aí ele vem. Como é que vai ser avaliado o seu preço? Ele vai olhar ali, né, como que vai ser avaliado, vai colocar a parte de análise de preço, né, que está na lei 15.4, que a gente já conversou sobre isso. Se tiver ali animais vivos, né, como que vai ser essa avaliação? O governo vai colocar aqui todas essas partes. E aqui eles colocam os itens que são de qualificação que as empresas precisam colocar junto à sua proposta, né? Então, aqui nesse caso, ele tem que ter um laboratório, seja de acordo com o FDA, que é onde faz ali a análise, né? Como se fosse a Anvisa brasileira. Enfim, ele tem algumas indicações aqui que são critérios mandatórios de qualificação, né? Se tiver uso de material biológico ou químicos, vai ter uma autentificação desse material. O plano de gerenciamento e compartilhamento vai ser avaliado. E aí aqui ele vem, fatores técnicos de avaliação. Aqui é muito legal. Isso aqui é top, hein? Isso aqui é top, informação top. Lembra que a gente falou lá no início, está dizendo que vamos avaliar a parte técnica, preço, trabalhos anteriores. Aí aqui no item 7 ele vai falar os valores técnicos, a parte técnica. Primeiro ele vai botar qual que é o plano técnico da empresa, ela vai ganhar 20 pontos, até 20 pontos nisso aqui. Depois ela vai colocar do seu corpo científico e técnico, ela vai ganhar até 25 pontos. E aí aqui embaixo, né, vai estar explicando o que é que está sendo avaliado. Depois no item 3 vai estar sendo avaliado até 10 pontos. Os equipamentos e os locais onde aquela licitação vai ser feita, onde vai ser executada, seja o laboratório, seja quais são os prédios que vão ser utilizados por aquilo lá. Depois vai ser usado o itens de qualidade e como que a empresa vai controlar, né, a qualidade da entrega daquilo lá, ganha até 15 pontos. 10 pontos aqui pela organização da empresa nas suas operações, nos seus gerenciamento de projetos, né, como é a parte administrativa da empresa, e 20 pontos nessa parte aqui, onde o governo ele coloca um anexo na licitação, onde a empresa vai fazer uma simulação de uma entrega. Então, ela vai apresentar uma proposta como se ela estivesse entregando ali aquele item que está sendo pedido, ela ganha até 20 pontos naquilo. Então, a primeira parte que a gente conversou, vou voltar aqui para cima. Lá o primeiro item que ele conversa é sobre o preço. Como que o preço vai ser avaliado? Depois ele vem e fala da parte técnica. A sua parte técnica vai ter esses fatores seguintes aqui. E por último, ele vai falar sobre os seus trabalhos anteriores, tá vendo? Trabalhos anteriores. E aí ele vai mostrar o que vai ser pedido, o que a empresa pode apresentar. Então, assim, de forma resumida, esse aqui é um edital de licitação americano. Agora, olha só que legal. Aqui na parte direita, a gente viu que o edital e o contrato são divididos em três partes, né? Parte 1 é o que está sendo pedido, que vai de A até H. A parte 2 são as cláusulas contratuais, a parte 3 são os anexos
E a parte 4 são as representações de instrução. Então, quando você vai para uma licitação publicada, você vai baixar esse documento aqui do lado esquerdo. Vai ter todas essas informações que você vai ter que se debruçar ali para poder entender. Só que esse formato aqui, ó, parte um, 2, 3 e 4, que a gente está vendo do lado esquerdo no índice, o governo inteiro federal segue o mesmo formato. Então, quando você vai fazer uma licitação para o Departamento de Saúde, a parte L vai estar te dando as instruções, a parte M vai te dar quais são os fatores de avaliação. Isso vai servir para o Departamento de Defesa, isso vai servir para qualquer outra agência do governo federal, vai seguir o mesmo formato. Então, isso simplifica para as empresas e para o governo, para a gente para a gente ser consistente. As empresas acabam sendo treinadas aí a onde buscar as informações. Pô, deixa eu ver se eu consigo participar dessa licitação. Talvez eu tenha o corpo técnico para fazer isso aqui, ou não. As empresas conseguem buscar isso, por isso que é utilizado esse formato unificado de contrato. Aí, Renato, o que acontece depois que a licitação recebe a licitação, né, recebe ali as propostas, o governo avalia e faz ali a homologação e adjudicação? Bom, a gente vai nessas partes do contrato, vamos ver aqui a parte B, onde ela fala dos preços, tá vendo? Aqui ele está falando, olha, a gente vai começar a preencher o contrato com os valores máximos. Ele está dizendo que esse valor máximo aqui desse contrato vai ser 48 milhões de dólares. Então, a gente começa a pegar os valores que as empresas derem e começa a preencher aqui com base nas licitações. Só que esse aqui já é o contrato. A empresa vai, quando ela analisa isso aqui, o que é interessante? Ela já sabe quais são as regras que ela vai ter que cumprir durante a execução do contrato. Nada é misterioso. A gente vier aqui para as cláusulas contratuais, quer ver, ó, cláusulas contratuais. Todas as cláusulas já estão listadas lá. Essas são as mesmas cláusulas que vão estar no contrato. E o que a lei fala aqui do lado direito? A lei fala aqui na parte direita, as licitações vão utilizar o formato unificado de contrato e devem incluir a parte um, 2, 3 e 4, como está escrito aqui embaixo, né? Quando for feita a homologação e adjudicação, o agente de contratação, que é a função que eu executo aqui, deve retirar a parte 4. Então, essas instruções que a gente apresentou na licitação, elas não fazem sentido durante a execução do contrato, porque elas falam somente da licitação. Fatores de avaliação também não fazem sentido na execução do contrato. Então, quando a gente for assinar o contrato, essa parte 4 aqui, ela sai, mas todo o resto fica. Então, a empresa já viu os anexos, a empresa já viu as cláusulas contratuais, já viu como é que vai ser a administração do contrato, está tudo escrito. Então, é um processo que ele é construído para que ele seja, ele vai sendo construído bloco a bloco e no final a gente assina esse contrato sem a parte 4, só essa parte 4 que sai e o resto fica. Esse aqui é um edital de licitação na prática, visto aqui nas telas do programa do Adelson. A gente conversou hoje sobre a seção L e a seção M, que são as instruções, né, de licitação e os itens de avaliação. E aí, Adelson, o que você achou? Renato, cara, tem umas diferencinhas aí, né, meu? Mas diferencinha não, diferençona, né? Primeiro item que você citou lá, a ideia da empresa não cobrar sobre aquela avaliação, até sobre aquela parte técnica que ela vai construir o projeto, ela embutir dentro do valor que o governo não vai pagar aquilo, é um diferencial que eu achei muito bacana você expor, e agradeço também pela primeira vez, Renato, você está expondo como você diz, um edital de licitação aí para a galera aqui no Brasil, que tenho certeza que muita gente já estava esperando por esse momento no programa, que esse momento ia chegar e você fazer essa exposição. Acredito que a partir de agora o pessoal já vai começar a se ligar um pouquinho, e também das partes técnicas que você falou aí, eu achei muito legal, dos três itens que você denominou, A parte técnica, técnica, depois o vem a preço preço, certo. e trabalhos anteriores. Técnica, preço e trabalho anteriores. Tá, eu tive uma curiosidade aí quando você citou que quando o cara for complementar a proposta dele, tem que ser dentro daqueles do que vocês estão solicitando. Mas Isso. hoje aqui a gente se tem um estudo técnico, se tem o termo de referência e se tem o edital. Hoje a gente é o edital, termo de referência e estudo técnico, né? Uhum. Só que é o seguinte, no termo de referência hoje aqui em relação ao Brasil, eles já colocam tudo que o governo está precisando e está pedindo ali dentro daquele termo de referência e o cara tem que seguir aquelas características. Então quer dizer que aí vocês não montam esse termo de referência para o cara ver o que realmente vocês estão pedindo, para o cara seguir as características, Renato, é isso? Não, ele monta assim. Ah, Deixa eu ah, compartilhar minha tela aqui de novo. Tem aqui a parte A, né? Esse formulário de licitação. A parte B são os produtos ou serviços. Aí eu vou clicar lá, ele vai dizer o que que o governo está procurando, o que que ele está comprando, mas logo aqui embaixo ele vai dar para você o que que ele está precisando. Ele vai estar em um dos anexos. Quer ver? Vamos lá no anexo, na lista de anexos J, vou mostrar para você que o anexo 3 ele é o termo de referência. Então, ele vai estar lá, o anexo vai estar lá. Deixa eu ver, acho que se eu clicar aqui, ele não vai abrir. A garota aqui, ó, termo de referência. Vamos abrir. Tá aqui, ó, termo de referência.
Ah, bacana, Ele vai bacana. ter a introdução, por que que o governo está querendo aquilo, quais são os objetivos que querem ser alcançados nessa licitação, requerimentos gerais. Então, ele vai ter ali, da mesma forma no Brasil tem um termo de referência, que vai ter o termo de referência. Vocês vão citar valores nesse termo de referência aí? Vocês citam valores aí ou não? Não, então, o termo de referência ele vai dizer só o que o governo precisa, qual que é o serviço que precisa ser executado, qual que é o item que precisa ser entregue. Mas lá no contrato, deixa eu voltar para lá. Ele botou aqui, ó, bem na parte de preço, onde é a parte B, está dizendo, ó, o valor máximo é 48 milhões de dólares, que Ah, provavelmente esse é o valor que o governo tem. vocês colocam a estimativa, né? Geralmente aqui, Isso. ou eles colocam valores sigilosos, aqui é o governo brasileiro, ou então ele já faz, já coloca essa estimativa. Uma outra curiosidade minha, quando você citou a planilha de Excel, certo? Uhum. Essa planilha de Excel que vai ser contemplada a proposta. Essa planilha é Uhum. uma planilha já montada com a proposta escrita dentro dessa planilha, ou o cara vai ter que escrever a proposta dentro dessa planilha? Eu fiquei com essa curiosidade também. São duas coisas. Deixa eu ver se ela abre aqui. O governo ele vai dar Renato, é pura como se curiosidade minha. Eu sei que o programa não é esse momento, então eu sei que isso aí vai Não, ser não, mas mais é à ótimo. frente, É certo? ótimo. Então é coisas que a gente que está aqui no dia a dia também pode a galera vai estar tem essa curiosidade que eu estou sentindo nesse momento. Alguns gestores, alguma galera de licitação também Sim, está sim. sentindo e de repente a gente já está aproveitando, te cutucando um pouquinho para o pessoal ver o Não, que e vai tá vir lá pela perfeito. frente, entendeu? Vai Tá lá, Renato. perfeito. E assim, o governo ele coloca uma planilha de Excel, já com as fórmulas tudo colocadas, e ele vai botar instruções dentro da planilha. Como é que você tem que preencher aquela planilha. O objetivo é para que as empresas utilizem o mesmo formato, senão cada uma vai construir sua planilha, vai gastar tempo e dinheiro tentando entender, pô, como que eu vou